Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso. Esta vai ser a última videoaula sobre os Sparklines, os mini gráficos. Nós vamos juntar o que nós aprendemos nas lições anteriores sobre mini gráficos e vamos solucionar um problema prático. Esse problema eu acho ele interessante porque eu tenho uma planilha e quero obter um resultado. E muitas vezes a pessoa fica fixa ali, quer obter diretamente o resultado. Às vezes você tem que dividir um problema em etapas, você não consegue obter o resultado diretamente da planilha. Você tem que às vezes criar outra planilha, fazer outros cálculos para no final chegar ao resultado desejado. Então eu vou com vocês fazer bem detalhado, bem passo a passo esse exemplo. Esse exemplo está na planilha lá, exemplos Sparkline 02, que eu passei o link na segunda lição sobre Sparklines, onde você fazer o download, baixar e descompactar. Então você já deve estar com essa planilha. Vamos lá para a planilha, eu vou apresentar o problema para vocês e vamos resolver ele passo a passo. Vamos a esse estudo de caso então. Temos a planilha indicada na figura aqui, que é essa planilha que vocês já baixaram nas lições anteriores. Exemplos Sparkline 02. Temos uma planilha aí onde tem o funcionário e o mês, o funcionário em cada linha, um mês em cada coluna e o total de vendas daquele funcionário, daquele vendedor no respectivo mês. Vamos ver qual é que é o problema proposto. Tá? Queremos criar mini gráficos que indiquem visualmente qual a tendência de cada funcionário ao longo do tempo. Ou seja, se ele conseguiu ou não bater a meta da empresa para cada funcionário, sendo que a meta mensal é de R$4.000 em vendas. Então, para ver se ele está acima ou abaixo da média em cada mês, tá? A meta é informada na célula B11, tá? Aqui a meta proposta pela empresa para cada funcionário. E queremos mini gráficos que mostrem claramente qual a evolução de vendas de cada funcionário em relação à meta proposta. Tá? Então vamos considerar aqui o nosso exemplo. Vamos inicialmente criar os mini gráficos de linha, diretamente aqui, né? E veremos que eles não atendem a nossa exigência de mostrar a tendência do funcionário em relação à meta da empresa. Depois nós vamos criar uma segunda planilha de controle. Criaremos mini gráficos na planilha de controle e então vamos formatar o eixo dos mini gráficos. Aí sim teremos mini gráficos que atendem o objetivo proposto no nosso exemplo, ou seja, mini gráficos que mostrem claramente qual a evolução das vendas de cada funcionário em relação à meta da empresa. Eu não quero saber se ele aumentou ou diminuiu a venda cada mês. Quero saber em relação à meta proposta da empresa se ele está acima ou abaixo. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos inserir mini gráficos de linha, né? Inserir o mini gráfico será N6. Vamos ver se fecha aqui. Exatamente. Na célula N6 aqui nós vamos inserir o mini gráfico e vamos informar. Essa é a primeira etapa, onde esses mini gráficos não vão mostrar claramente qual a nossa tendência. Tá?
Então, recapitulando aqui, o que vai ser os dados do mini gráfico? Vai ser os dados da linha, né, de B6 até M6, e onde inserir no N6. Aí ele vai criar e depois nós vamos estender os mini gráficos. Vamos fazer essa primeira etapa aqui do nosso exemplo. Vamos lá para a planilha, clico na célula onde eu quero inserir o mini gráfico, vou inserir, tem aqui o grupo mini gráficos de linha, aí ele vai abrir essa tela aqui. Primeiro ele pergunta a faixa onde estão os valores. Então eu clico aqui, venho aqui, arrasto com o mouse, clico aqui de novo, e como local para o mini gráfico ele já sugere o N6, porque o cursor estava no N6 quando eu cliquei em inserir o mini gráfico. Clico em OK, isso aí tudo a gente viu nas lições anteriores, né? Criou o mini gráfico, e agora eu venho aqui bem naquele quadradinho, no cantinho ali, quando ficar uma cruz magrinha, eu clico e arrasto, ele cria o mini gráfico para as demais células. Vou vir aqui na página inicial e só vou colocar as grades. Pronto. Tá aí os mini gráficos, mas eles não mostram, na verdade, a evolução de cada funcionário em relação à meta mensal da empresa. Até tem que digitar a meta aqui que nós esquecemos de digitar, né? Na célula A11, digito meta mensal, e na célula B11 o valor da meta. Então vamos lá para a nossa planilha. Opa! Aqui ó, A11, meta mensal. Vou colocar uns 2 pontos aqui, né? E aqui o valor que é 4.000. Muito bem, só vou formatar aqui. Aí, a nossa meta mensal de vendas. Muito bem, como é que eu vou fazer então para resolver esse problema onde eu quero gráficos que me mostrem claramente em relação a cada mês como é que se comportou as vendas do respectivo funcionário, se ele bateu a meta ou se ele não bateu a meta, tá? Então nós vamos ter que criar aqui uma segunda planilha, fazer alguns cálculos e depois criar os mini gráficos. Então vamos às próximas etapas. Esses mini gráficos que nós criamos não indicam claramente qual a tendência de cada vendedor em relação à meta de vendas de 4.000 por mês. Como contornar isso? Como resolver? Continue aqui me acompanhando. Vamos copiar a faixa de células de A5 até M9 para a faixa a partir do A14, conforme indicado na figura. Então vamos copiar essa faixa de células aqui, sem os mini gráficos, né? A partir da linha 14. Vamos fazer isso. Seleciono aqui, sem os mini gráficos, venho aqui na linha 14 e colo aqui. Ok, só vou aumentar o tamanho da linha um pouco, né? Ficou com as linhas pequenininhas. Direito, altura da linha, vou botar aqui uns 20. Aí, ficou de bom tamanho. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos continuar acompanhando aqui. Copiei. Agora, na segunda faixa de células, nós vamos subtrair o valor da meta do valor da venda para cada mês. Com isso, na faixa A14M18, que é essa segunda faixa aqui, ó, nós teremos apenas a diferença, positiva ou negativa, das vendas do mês de cada vendedor em relação à meta proposta. Então aqui em cada faixa eu vou fazer igual o que o vendedor vendeu no mês, menos a meta da empresa, que está fixa em B11. Então nessa segunda faixa aqui, eu vou apagar o que tem aqui e vamos calcular. Por exemplo, o José da Silva vai ser igual o que ele vendeu no mês, então B6, menos o endereço fixo de onde está a meta. Tem que ser fixo porque quando eu adaptar essa fórmula para outras células, ele não deve adaptar o B11, porque o B11 é fixo. Então, cifrão B, cifrão 11. Aí ele calcula a diferença. No caso aqui deu uma diferença negativa. Por quê? Porque a meta era 4.000 e desse mês ele vendeu 3.500. Posso adaptar a fórmula para baixo e para a direita. Opa! Vamos fazer assim, para baixo primeiro. Ele calcula aqui e depois vamos trazer ela para a direita, ele vai calcular. Então mês a mês ele vai dizer se aquele vendedor, se for negativo, está abaixo da meta. Se for positivo, está acima da meta. Tem aqui alguns valores zeros, que é onde ele vendeu exatamente o valor
exatamente a meta proposta pela empresa para venda mensal, tá bom? Então criamos uma segunda planilha, onde em cada célula eu peguei o valor que ele vendeu no mês, menos a meta da empresa. Se ele vendeu menos que a meta, vai dar um valor negativo. Se ele vendeu mais que a meta, um valor positivo. Se ele vendeu exatamente a meta, vai dar um valor zero. Vamos seguir então com o nosso exemplo aqui. Copiamos e calculamos aqui. Ainda temos mais trabalho a fazer. O próximo passo é inserir os minigráficos nessa segunda faixa de células e depois formatar o eixo horizontal do grupo de minigráficos. Então vamos lá, vamos inserir os minigráficos aqui. Clica aqui, inserir. Aqui na minigráficos eu seleciono de linha. Aí ele pergunta a faixa onde estão os valores. Clico aqui nesse botãozinho, arrasto aqui do B15 até o M15, clico de volta. Ele já sugere o local. Opa, viram que eu cliquei no local errado? Não é em N14, é em N15. Mas aí eu posso informar aqui, ó, clico aqui, que é mais fácil. N15 é aqui que é para inserir. Então, inserir no N15 com os dados de B15 a M15. Ok. Criou o meu mini gráfico. E vou estender aqui, né? Vem bem no cantinho, naquele quadradinho. O cursor fica uma cruz magrinha, puxa e arrasta. E vamos só copiar essa célula aqui para indicar. Só para botar um rótulo aqui. Vamos selecionar e botar as gradezinhas. Pronto. Tá igual o gráfico anterior, né? Não tá mostrando exatamente o... Igual não, tá parecido com o gráfico anterior. Não tá mostrando a tendência que eu quero. Agora que vai entrar a questão de formatar o eixo. Então vamos lá ver como é que a gente faz para resolver o restante do nosso problema. Tá? Aqui trouxe os mini gráficos parecidos com o anterior. E agora o toque final, que é a formatação do eixo dos mini gráficos para que exibam o eixo com valor zero. Por que valor zero? Lembrando que na nossa segunda planilha, nós temos a diferença entre o valor efetivamente vendido por cada funcionário no mês e a meta estipulada para a empresa. Ao formatar o eixo para zero, o gráfico irá flutuar em torno da meta, ou seja, se a linha estiver abaixo do eixo, significa um valor negativo, que significa que o vendedor vendeu abaixo da média. Se a linha estiver acima do eixo, significa que o vendedor vendeu acima da média, ou seja, um valor positivo para a diferença. Se o vendedor vendeu exatamente o valor da meta, a diferença será zero e o ponto do gráfico vai estar exatamente no eixo. Então, ao formatar o eixo para estar no zero, ele vai mostrar exatamente a tendência de venda por mês para cada funcionário. Então, vai lá onde está o primeiro mini gráfico e vamos fazer essa formatação, né? Vamos lá, então, aqui. Clica no primeiro mini gráfico, aí vem, quando você está dentro de um grupo de mini gráfico, vem essa guia aqui, ó, ferramentas de mini gráfico. Clica aqui, eixo, e clica aqui em mostrar eixo. Agora ele mostra o eixo. Você até teria opção aqui, ó, automático para mini gráfico, ou opções de valor mínimo do eixo e opções de valor máximo do eixo. Eu deixei no automático porque, como tem valores positivos e negativos, ele já vai deixar no zero automaticamente o eixo. Então aqui, ó, mostrou o eixo, que é o zero, e aí dá para ver com clareza. O mês que o ponto tiver acima do eixo, superou a meta. O mês que tiver abaixo do eixo, não superou a meta. E vai ter algum mês aqui, que nem novembro, que o ponto está exatamente no eixo, que daí ele vendeu exatamente o que estava estipulado na meta. Viram? Então nós não tínhamos a solução direta aqui, mas criamos uma segunda planilha onde calcula a diferença entre a venda do mês e a meta, criamos mini gráficos para essa segunda planilha e pedimos para exibir o eixo. Viu? Com um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de boa vontade, é possível solucionar problemas para os quais aparentemente não existiria uma solução direta.
A pessoa cria um mini gráfico aqui, ou esse mini gráfico não está mostrando as tendências. Eu recebo muito e-mails de usuário pedindo qual a fórmula usar, qual o comando VBA, qual o passe de mágica para resolver determinado problema. A maioria das vezes não é questão de usar uma fórmula complexa lá, um monte de fórmula dentro da outra, ou centenas de linhas de código VBA. É questão de pensar um pouco, dividir o problema em etapas, às vezes criar planilhas intermediárias que fazem determinados cálculos e solucionar uma etapa por vez. É possível sim fazer pequenos e grandes milagres com Excel usando fórmulas, principalmente as fórmulas matriciais que a gente viu nas lições iniciais desse modo, mas precisamos, além dos incontáveis recursos do Excel, usar também um pouquinho a cachola, queimar um pouquinho de fosfato, usar um pouquinho de raciocínio lógico e essa abordagem estruturada. O que é essa abordagem estruturada? Você dividir um problema maior em etapas, resolver cada etapa passo a passo e no final o conjunto de etapas representa a solução para o problema inicialmente proposto. Valeu, pessoal? É isso aí. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que esse exemplo tenha sido útil, mostrando essa abordagem estruturada de divisão de um problema em etapas e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático, exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.